uma jovem decidiu embarcar em uma viagem para realizar um grande sonho. No entanto, durante um passeio por um safari, ela desapareceu misteriosamente. Até hoje seu caso é considerado um dos mais controversos do país, pois existem muitas versões conflitantes sobre o que realmente aconteceu. Hoje, vamos explorar o enigmático caso de Julie Ward. Ao longo dos anos, surgiram histórias que desafiam nossa compreensão. Algumas se tornaram lendas, e outras permanecem como grandes mistérios. Este roteiro é baseado em diversos artigos e vídeos que abordam o mesmo tema. Desde já pedimos que você deixe seu like e faça um comentário, seja dizendo se já conhecia essa história, mencionando um detalhe que eu possa não ter abordado, ou sugerindo novos temas para trazermos aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que você está interagindo com o conteúdo, garante que você receba nossos próximos vídeos assim que forem lançados. Julie Ward nasceu em abril de 1960, sendo a filha mais velha de John e Joan Ward, também a única menina da família. Ela era muito conhecida por sua gentileza e carinho, características que se refletiam em seu profundo amor pelos animais desde a infância. Julie cresceu em Suffolk, um condado localizado na região leste da Inglaterra. Após se formar no colegial, Julie seguiu uma carreira como assistente de publicação em uma editora local na Inglaterra. No entanto, no início de 1988, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida. Decidiu seguir seu grande sonho de se tornar fotógrafa de vida selvagem. Para isso, planejou tirar um ano sabático do trabalho. Julie vinha de uma família com boas condições financeiras, e seus pais, John e Joan, apoiaram sua escolha, arcando com todos os custos necessários para que ela pudesse se manter durante esse período longe do trabalho. Questão financeira, portanto, não seria um obstáculo. Em 7 de fevereiro de 1988, Julie embarcou em uma expedição com destino a Mombasa, uma cidade costeira localizada na África. A expedição partiu da Inglaterra com um grupo de 25 integrantes, passando por diversos países ao longo do caminho: Espanha, Portugal, Marrocos, Argélia, Nigéria e Tanzânia. Finalmente, em 27 de junho daquele ano, eles chegaram à capital do Quênia, Nairobi, no leste da África. Para a maioria dos integrantes, aquela era a etapa final da aventura, e muitos decidiram retornar para cá. No entanto, Julie viu naquela situação uma oportunidade única e decidiu ficar mais tempo em Nairobi para explorar melhor o Quênia. O Quênia é um país banhado pelo Oceano Índico. É conhecido por suas savanas, lagos, o grande Vale do Rift e planaltos montanhosos. É também lar de uma rica fauna selvagem, incluindo leões, elefantes e rinocerontes. A partir de Nairobi, muitos safaris visitam a famosa reserva de Masai Mara, conhecida pelas migrações anuais de gnus, e o Parque Nacional de Amboseli, que oferece vistas impressionantes do Monte Kilimanjaro, com seus 5.895 metros de altitude, localizado na Tanzânia. Decidida a continuar sua jornada, Julie alugou uma casa próxima a uma reserva natural e adquiriu um SUV, que usava regularmente para explorar áreas mais remotas, onde podia fotografar e estudar os animais selvagens. No entanto, apesar de sua decisão de prolongar a viagem, ela já havia garantido sua passagem de volta para a Inglaterra, marcada para o dia 10 de... A data de 10 de setembro de 1988 foi escolhida por Julie para seu retorno à Inglaterra, pois isso lhe daria tempo para testemunhar um dos espetáculos mais impressionantes da natureza: a grande migração de várias espécies de animais pela savana africana. Um evento considerado uma das 10 maravilhas do mundo animal. Para se ter uma ideia da magnitude, quase 1,7 milhão de gnus fazem a travessia da Tanzânia até Masai Mara em busca de comida e água. Poucos dias antes de sua partida, em 4 de setembro, Julie decidiu iniciar uma última viagem para ver essa migração de perto. Ela acampou no Parque Sand River, ao lado da reserva Masai Mara, acompanhada de um biólogo australiano que havia conhecido durante sua jornada, chamado Glenn Burns. Ambos acamparam juntos naquela noite. Na manhã seguinte, dia 5 de setembro, eles pegaram o carro de Julie e se dirigiram para um ponto onde poderiam observar melhor a migração dos animais. Contudo, durante o trajeto, o carro de Julie quebrou. Por sorte, um caminhão passou por eles e ofereceu ajuda, rebocando o veículo até um hotel chamado Serena Lodge. O carro foi avaliado por um mecânico. Concluiu que seria necessária uma nova bomba de combustível para resolver o problema.
Glenn, que precisava voltar a Nairobi para uma reunião, se encarregou de comprar a peça. Ele adquiriu e enviou para Julie por meio de um voo fretado, permitindo que ela consertasse o carro e seguisse viagem sozinha, já que não queria perder a oportunidade de ver a grande migração antes de retornar à Inglaterra. No dia 6 de setembro, por volta do meio-dia, Julie deixou o hotel e voltou ao acampamento Sand River, onde havia deixado alguns de seus pertences. Ela desmontou sua barraca e a de Glenn, arrumou suas malas e seguiu seu caminho até o ponto de observação da migração. No dia 9 de setembro, amigos que Julie havia feito durante a expedição, que estavam hospedados no Serena Lodge, planejaram um jantar de despedida para ela. Julie havia confirmado sua presença, mas conforme a noite avançava, ela não apareceu e não fez nenhum contato por telefone. Preocupados, seus amigos, cientes de que ela estava viajando sozinha, temeram que algo tivesse ocorrido. Decidiram então ir até a reserva Sand River para procurar por ela, mas não encontraram nenhum sinal de sua presença. No dia seguinte, 10 de setembro, a família de Julie aguardava ansiosa seu retorno à Inglaterra, pois ela havia passado quase 6 meses longe de casa. Naquela manhã, seu pai, John, ligou para confirmar o horário do voo e saber a que horas deveria estar no aeroporto para recebê-la. No entanto, ele foi surpreendido com a notícia de que Julie estava desaparecida havia pelo menos 24 horas, desde que saíra para acompanhar a migração dos animais. Desesperado, John, na época tinha 56 anos, decidiu não esperar mais por notícias em casa. Ele imediatamente embarcou no primeiro voo para o Quênia, determinado a participar ativamente das buscas por sua filha. John só conseguiu chegar ao Quênia no dia 12 de setembro, 6 dias após o último avistamento de Julie. Com os recursos financeiros da família, ele conseguiu financiar a operação de busca, contratando 5 aviões para sobrevoar as áreas próximas a Masai Mara, onde Julie poderia estar. No dia 13 de setembro, as buscas deram resultado. Um dos pilotos avistou o carro de Julie parado perto de uma ravina, às margens de um rio. No teto do veículo estava escrito "Só sem lama", um sinal claro de que ela havia pedido ajuda. Imediatamente, John foi levado até o local, e buscas intensas foram realizadas em torno da área. No entanto, apesar dos esforços, nenhum sinal de Julie foi encontrado. A posição do carro indicava que ele provavelmente havia quebrado novamente. E acredita-se que, cansada de esperar por ajuda já que estava em uma área remota e desabitada, Julie possa ter decidido sair caminhando em busca de socorro. Embora essa seja apenas uma suposição, pois ninguém tinha certeza de suas ações, a ideia de que ela estivesse bem e apenas perdida trouxe uma ponta de esperança. No entanto, essa esperança foi rapidamente abalada quando o chefe da reserva, Simon Olimakala, ligou para o pai de Julie informando que haviam encontrado partes de um corpo a cerca de 7 quilômetros do local onde o carro dela estava. Ao chegar ao local, encontraram uma grande mancha de queimado no chão sob uma árvore, e entre as cinzas foram localizados fragmentos de um corpo, incluindo uma mandíbula e partes de ossos de uma perna. Perto dali, havia também um par de sandálias e um pano pendurado em uma árvore, além de uma lata de sardinha. Instintivamente, John, o pai de Julie, sabia que aqueles restos pertenciam à sua filha. Posteriormente, a confirmação veio através de testes na arcada dentária, que comprovaram que os restos mortais eram, infelizmente, de Julie. Os oficiais quenianos, que estavam no local, rapidamente sugeriram que Julie havia sido atacada e devorada por animais selvagens, como leões, hienas ou leopardos, e o que restou dela teria sido atingido por um raio, que causou o incêndio que carbonizou seus restos. Essa teoria, no entanto, parecia pouco plausível para John e para outros presentes. A coincidência de um raio atingir justamente o que restava de Julie e carbonizar apenas aquela área específica levantou suspeita. Além disso, havia um detalhe perturbador que chamou a atenção de seu pai. Não havia nenhum sinal de sangue no local. Se Julie tivesse sido atacada por animais selvagens, teria esperado que houvesse vestígios de sangue espalhados pelo local, especialmente considerando a violência de um ataque desse tipo. Porém, misteriosamente, não havia nenhum traço de sangue em parte alguma, o que fez John acreditar que algo muito diferente poderia ter acontecido com sua filha. Diante da ausência de qualquer vestígio de sangue na cena, o pai de Julie passou a acreditar firmemente que toda aquela situação havia sido encenada.
Convencido de que sua filha não havia sido vítima de um ataque de animal selvagem, mas sim de uma pessoa, ele decidiu financiar uma investigação particular para tentar descobrir a verdade. Durante essa investigação, notou-se que o relatório da autópsia entregue à família havia sido claramente adulterado, com a conclusão de que Julie teria sido morta por animais. Contudo, ao acessar a versão original do relatório, os investigadores descobriram que o patologista havia determinado, na verdade, se tratava de um homicídio. Na necropsia original, foi registrado que Julie perdeu a vida de maneira não totalmente esclarecida, uma vez que partes de seu corpo estavam faltando. Contudo, o relatório também mencionava que ela havia sido cortada por uma lâmina grande e afiada, provavelmente um facão africano conhecido como panga. Isso foi confirmado pelas marcas de corte encontradas nos restos de seu corpo. Quando o patologista foi confrontado sobre as discrepâncias entre o relatório original e o entregue à família, ele afirmou que havia cometido um erro de tradução para o inglês. No entanto, a família questionou essa justificativa, argumentando que, ao longo de mais de 20 anos de trabalho, aquele havia sido o único caso em que ele se confundiu na tradução. A resistência das autoridades quenianas em admitir o homicídio só aumentou as suspeitas. O governo apresentou diversas versões dos acontecimentos, tentando sempre encobrir o caso, chegando ao ponto de sugerir que Julie teria tirado a própria vida. Tal suposição, no entanto, não fazia sentido, pois não havia como ela ter infligido aqueles ferimentos a si mesma. Perante essa resistência em conduzir uma investigação de assassinato, o pai de Julie começou a acusar o governo queniano de estar deliberadamente encobrindo o crime, protegendo os responsáveis. Após a fraude no relatório da autópsia ser confirmada, o pai de Julie pressionou por uma nova análise. Ele contratou o patologista britânico, Professor Austin Grison, que realizou uma investigação detalhada, confirmou que Julie realmente havia sido vítima de homicídio. Segundo Grison, após a morte, o corpo de Julie foi cortado e gasolina foi usada para incinerar o que restava. As evidências apontavam claramente para um crime encoberto. Apesar das evidências robustas de um crime sendo encoberto, levaram mais de 12 meses para que o caso fosse finalmente levado à corte. Em outubro de 1989, o magistrado-chefe de Nairobi reconheceu que o caso de Julie era, de fato, um homicídio. No entanto, ele decidiu arquivar o caso, uma vez que parecia evidente que as autoridades quenianas não estavam dispostas a resolver o crime. Diante dessa decisão, o pai de Julie solicitou que a Scotland Yard realizasse suas próprias investigações. Em fevereiro de 1990, uma equipe de detetives britânicos foi enviada a Masai Mara para investigar a fundo. A equipe fez uma varredura minuciosa na área de acampamento de Sand River, onde Julie foi vista pela última vez. Duas testemunhas, um atendente e um guarda florestal, relataram que no dia 9 de setembro, logo pela manhã, Julie havia feito o check-out e eles ajudaram a colocar as malas no carro antes de ela partir sozinha. Durante a investigação no hotel, foram encontrados itens de Julie, incluindo uma de suas câmeras fotográficas, baterias e fios de cabelo. As amostras de cabelo foram comparadas geneticamente com o DNA de Julie, confirmando sua origem. Essas descobertas levaram à acusação de dois homens que estavam de plantão na noite em que Julie foi atacada: Peter Capin e Jonas McRoy. Eles foram julgados em janeiro de 1992 no Tribunal do Quênia. Durante o julgamento, foi provado que a assinatura de Julie na parte do check-out do acampamento foi falsificada. Isso reforçou as alegações de que a investigação inicial havia sido mal conduzida e que a verdade estava sendo encoberta. Durante o julgamento, ficou evidente que a assinatura de Julie no registro de saída do acampamento havia sido falsificada, e comprovou que ela nunca havia saído do local, contrariando o que os atendentes e o guarda haviam testemunhado. Em razão disso, os dois homens foram acusados de perverter o curso da justiça com falso depoimento. No entanto, ao final do julgamento, foram absolvidos, pois o juiz considerou que as evidências contra eles eram insuficientes para uma condenação. O julgamento trouxe à tona revelações inesperadas. Uma das testemunhas foi Simon Ollie Makala, chefe da reserva que encontrou Julie e informou seu pai por telefone. Makala alegou que após encontrar Julie, ele foi até o veículo dela e descreveu itens como mapas, binóculos, latas de cerveja e uma das sandálias.
Contudo, esses itens já haviam sido removidos pela polícia quando ele chegou ao carro, 3 horas depois de Julie ser encontrada. Isso levantou a suspeita de que McCullough tivesse visto o carro antes da descoberta oficial, que era improvável. Outro ponto de destaque foi o fato de que McCullough encontrou Julie apenas 26 minutos após o carro ter sido localizado, e parecia indicar que ele sabia exatamente onde procurar. Ele justificou dizendo que seguiu rastros de urubus sobrevoando o local, mas essa explicação foi desacreditada, pois era impossível avistar os urubus de sua posição. Estava a 11 km de onde Julie foi encontrada. Isso deixou claro para os investigadores particulares que McCullough sabia exatamente onde Julie estava. Foi descoberto que ele tinha uma ligação direta com o presidente da época, Daniel Moi, realizando diversas visitas sociais ao presidente. A situação ganhou ainda mais complexidade quando, durante uma das visitas de seu pai ao Quênia, ele recebeu um bilhete de uma mulher que dizia: "Sua filha Julie foi vítima de Jonathan Moi." Jonathan Moi era o filho do presidente e era conhecido por abusar do poder e ter conexões influentes. O pai de Julie descobriu que muitos sabiam dessa teoria, mas estavam com medo de testemunhar. No entanto, uma testemunha se apresentou. Valentine Oru Kodip afirmou ser membro de uma milícia secreta do governo sob o comando do próprio presidente. Kodip alegou que Julie foi morta após encontrar um treinamento militar secreto na savana e foi acusada de espionagem. Ela teria sido submetida a abusos antes de ser eliminada. Valentine Oru Kodip alegou que Julie foi atacada a mando de Jonathan Moi, filho do presidente. Posteriormente, foi descoberto que ela era apenas uma turista inocente. O presidente teria forçado Simon Ollie McCullough, o chefe da reserva, a encobrir o crime para proteger seu filho das acusações. Apesar do depoimento de Kodip, o governo queniano negou a existência dos campos de treinamento militar e desmentiu a alegação de que Kodip fosse membro de qualquer exército. Temendo por sua vida após receber ameaças de morte, Valentine foi forçada a fugir para a Dinamarca, onde ainda afirmou sentir-se ameaçado. Em 1997, o caso foi reexaminado por uma nova equipe de polícia queniana, e Simon Ollie McCullough foi preso como o principal suspeito. Ele foi julgado em junho de 1998, mas foi considerado inocente por falta de provas. Em 16 de setembro de 1999, todas as acusações contra McCullough foram retiradas, e ele foi libertado. Em 2004, o inquérito britânico realizado em Ipswich concluiu que o caso de Julie era, de fato, um homicídio, caracterizado como um crime que o país estava tentando dificultar o esclarecimento. Mesmo com o veredicto, a verdade sobre o caso continua envolta em mistério e controvérsia, deixando muitos questionamentos sem resposta. Em 2005, novas investigações foram consideradas, mas o caso foi novamente arquivado devido à falta de evidências conclusivas. Em outubro de 2009, o caso foi reaberto, mas as alegações feitas por Valentine Oru Kodip, a única testemunha, nunca puderam ser provadas, e nenhum processo com essas alegações pôde ser instaurado. Valentine faleceu em dezembro de 2009, após viver 20 anos em exílio. Jonathan Moi, o filho do presidente, foi questionado diversas vezes pelas autoridades. Ele sempre afirmou que estava viajando, portanto, não poderia ser responsabilizado pelo caso. Pai de Julie, incansável em sua busca por justiça, fez mais de 100 viagens ao Quênia. Gastou mais de 2 milhões de libras de seu próprio bolso em uma tentativa de encontrar o responsável e levá-lo à justiça. Seus gastos incluíram arquivamento de documentos, contratação de detetives particulares e armazenamento de evidências em freezers, na esperança de que a tecnologia pudesse finalmente resolver o mistério. Ainda em 2009, uma testemunha não identificada, que desejava preservar sua identidade, encontrou-se com o pai de Julie na Inglaterra. Essa pessoa relatou uma nova versão dos eventos, considerada a mais credível até hoje. Segundo essa versão, Jonathan Moi e alguns amigos embriagados encontraram Julie enquanto ela voltava do hotel e se dirigia ao acampamento. Ela havia parado para tirar algumas fotos, e o grupo, sob orientação de Jonathan, a sequestrou e a levou de volta ao acampamento. Lá, Jonathan tentou forçá-la a ter relações sexuais, mas ela se negou. Em uma tentativa de subjugá-la, ele acabou atacando-a violentamente. Mesmo com esta nova versão, o caso permanece sem resolução oficial, e o mistério continua a intrigar e a assombrar aqueles que conhecem a história de Julie Ward.
A investigação revelou que ele tinha ligações com o presidente Daniel Moi e que ele sabia onde procurar devido a um possível encobrimento. Simon também tinha vínculos com Jonathan Moi, filho do presidente. Em 2018, o pai de Julie lançou uma campanha para comparar o DNA de Jonathan Moi com as evidências. Mas o Quênia não colaborou. Jonathan Moi faleceu em 2019 e o pai de Julie morreu em 2023 sem respostas definitivas. Algumas entidades quenianas ainda defendem a versão de ataque por animais selvagens, mas a falta de uma investigação aprofundada mantém o caso sem conclusão definitiva. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva para mais histórias. Até mais.